Informação excelente no Mengão. O que acontece? Michael é um cara diferenciado e a gente vai estar comentando sobre tudo isso aí. Meus amigos, pressão interna pela saída do Tite só aumenta e a gente vai estar entendendo isso aí. Existe essa possibilidade mesmo? Isso é real ou isso é só um burburinho? Vamos falar sobre tudo isso aí. Flamengo notifica aí Corinthians Internacional por dívidas de atletas Thiago Maia e Mateuzinho. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que fica aí de cantinho, que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, é de graça, não custa nada, simples assim. Você consegue me ajudar? Tamo junto. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. Abençoado, Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que aos trancos e barrancos vai ser campeão. Você põe fé? Comenta aí, simples assim. Tamo junto. Vou deixar um QR Code na sua tela. Você vai apontar o seu celular e vai comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto. Isso mesmo, vai ficar bonito na foto e vai presentear quem você ama. Vamos que vamos, tamo junto? É só isso aí. Taca o dedo no like, depois se inscreve e vamos que vamos. Meus amigos, situação é a seguinte. Tem uma excelente notícia aí sobre o Michael, mas antes vamos falar aí do... Notícia ruim, né? O que está acontecendo com o Tite aí. Tite, numa péssima fase no Flamengo. Inclusive, a sua campanha é pior do que a do Sampaoli. Lembrando, Sampaoli teve uma pressão danada da torcida para ele sair e no Flamengo está acontecendo a mesma coisa com o Tite. O que acontece? Foi divulgada uma matéria pelo GE que Matheus Bach é responsável pela parte defensiva do Flamengo, pelas cobranças de bola aérea, coisa e tal, bola parada. Tudo isso aí é treinado com o filho do Tite. Diz que muitos jogadores não estão gostando do treinamento. Isso aí foi divulgado pelo GE. Só que com um detalhe. O Tite, pensando em fazer um sucessor aí, que ele pretende se aposentar no final do ano, estaria dando mais ênfase ao trabalho do seu filho do que ao seu próprio trabalho. Estaria deixando tudo na mão do seu filho e por isso que o Flamengo teria descarrilhado esse trem fora do trilho. Com isso, né, todo mundo está fazendo pressão. Hoje em dia nós não temos mais o X aí, né, que está suspenso, não sabemos se vai voltar. Era onde a torcida fazia maior pressão e casos como o do Douglas Costa, que viria para o Flamengo tempos atrás, graças à torcida não veio. E todo mundo viu o desastre que foi lá no Fluminense, né? E agora sem o X, essa pressão está diminuindo um pouco. Mas mesmo assim, existe uma outra pressão que é a pressão interna. Entre os dirigentes do Flamengo ali, há muita gente que já deseja que o Tite saia agora. Porém, Landim, que é o presidente, junto com o Marcos Braz, afirmam e garantem que o Tite vai ficar até o final do ano. Só sai de lá junto com o Landim, que sai no final do ano. Outro detalhe, o Tite também sente-se desconfortável com isso, pois ele queria mais apoio dos dirigentes que apoiam ele de forma mais velada. A maioria só fala que apoia, que não sai, mas só isso. Mas ninguém dá aquele total respaldo ao trabalho dele, porque está um trabalho ruim. Essa é a informação que a gente tem. Então, a possibilidade do Tite sair existe, embora a maioria das notícias que estão saindo aí é mentira. Ele não vai sair agora, mas a pressão existe. Estão tentando de tudo quanto é forma, só que dificilmente vai sair. Por quê? Primeiro, tem muita rescisória, que é altíssima. Segundo, o tempo de contrato dele é curto. Terceiro, que existe sim a possibilidade que mesmo ao tranco dos barrancos ele conquiste títulos, pois ele tem um elenco na mão ali. A maior parte do elenco está fechado com ele, apesar de parte do elenco ele não gostar dos treinamentos do filho dele, e ele, né, ficar aí, né, enfatizando o trabalho do filho, querendo fazer o filho de sucessor. Então essa é uma informação aí verídica, que há a possibilidade de ele sair sim, mas por enquanto não tem nada cravado. Dificilmente vai sair, porque o contrato é curto e a multa é alta. Mas a possibilidade existe, a pressão existe, inclusive interna. Mudando da água para o vinho, vamos falar de coisa boa? Excelente informação, meus amigos. Michael é um cara diferenciado. E o que vem acontecendo com o nosso Michael? O robozinho se lesionou no segundo jogo aí, depois dele se reapresentar no Flamengo, ser recontratado na sua segunda passagem. Começou lá jogando bem, na primeira partida já fez um gol, deu uma outra cara pro time. Não é um jogador que chegou para mudar o astral, assim, em termos, é um jogador, né, decisivo que ia mudar o time, mas acabou que ele foi uma peça fundamental, né, que ele tem um alto astral e conseguiu já melhorar muita coisa. Se lesionou na segunda partida, a previsão é de que ele ficaria fora de 45 a 60 dias. Só que o cara
é um Superman da recuperação. E o que está acontecendo? Não será novidade se quando voltarmos aí, o Flamengo voltar da parada da data FIFA, o Michael já estiver à disposição para poder jogar. Porque o que acontece? Michael está fazendo 2 treinos por dia. Ele está fazendo em 2 turnos. Assim como ele chegou no Flamengo, que aí ele teve 6 meses no Flamengo, né, que chegou no mês de junho de 2021. Aí quando foi no início de 2022, ele foi participar da, como é que fala, da pré-temporada junto com o time sub-20 no Carioca, para poder pegar ritmo. Agora ele está fazendo a mesma coisa, ele está treinando em 2 turnos, está mostrando a sua vontade, a sua dedicação pelo Flamengo, galera. Esse jogador nunca poderia ter saído do Flamengo, essa é a verdade. E hoje está dando esse exemplo, ele está treinando em 2 turnos, a recuperação dele já está sendo um recorde, e acreditam que ele pode estar à disposição para o jogo contra o Bahia. Se isso acontecer, será uma coisa extraordinária. Já imaginaram o cara se recuperar tão rápido assim? Ou seja, recuperação não depende só do departamento médico, depende também do jogador. E ele tem muita força de vontade e está correndo atrás dele. Por um outro lado, Gabigol, que também está em fase de recuperação, uma previsão de 1 mês, continua fazendo o corpo mole. Fez uma festa aí na segunda-feira, onde já deu um bafafá danado. Ou seja, ele recuperando de lesão, está fazendo festa. Mas o Gabigol já é uma situação diferente. O cara já sabe que vai sair do Flamengo, que já não vai renovar. Então ele já está em vias de ir embora mesmo. E a ideia dele é: o Flamengo não quer nem saber do Flamengo, a verdade é essa. Já o Michael tá dando aí orgulho mais uma vez. Tamo junto, Michael. Outra informação aí: Corinthians e Internacional foram notificados pelo Flamengo. O que acontece? O Flamengo vendeu o Thiago Maia para o Internacional por 4 milhões de euros, por 8 milhões de euros, e o Mateuzinho para o Corinthians também por 8 milhões de euros. Corinthians pagou a primeira, a segunda parcela, a terceira o Corinthians já não pagou. O Flamengo já notificou e aguarda aí para ver o que vai dar. Inclusive pagaram 500 mil euros, né, para que 500 mil reais para que o Hugo Souza pudesse jogar contra o Flamengo, já que o goleiro está sendo muito decisivo lá. Mas para pagar as parcelas do Mateuzinho estão aí dando calote. Já na questão do Internacional, o Internacional vai pagar a primeira prestação aí de 250 mil euros pelo Thiago Maia, mas atrasou, não tem previsão. Lá a gente até entende que é uma situação um pouco diferente, né? Porque aconteceu toda aquela tragédia lá, que é fenômeno natural que acabou com o estado ali deles, né, do Rio Grande do Sul, e isso prejudicou muito aí os clubes. Inclusive a segunda partida do Flamengo, que foi adiado contra o Internacional, ainda está difícil de acontecer porque a situação lá está ruim. O jogo só pode acontecer antes das 6, então todo o embrólio, uma situação totalmente complicada. E eles não pagaram, e o Flamengo está notificando aí para ver se recebe. Então a situação é essa: querem comprar, mas não tem condição de pagar. No caso do Internacional é um caso à parte, mas do Corinthians aí, sem dinheiro, né, deve o Curitiba, deve várias pessoas, deve os times do Paraguai, e está contratando. E aí sim continua essa farra, teria que ter o fair play para acabar com essa safadeza, mas não tem, e eles estão aí dando calote, contratando sem ter dinheiro. Mudando a água por vinho novamente, Matheus Gonçalves fica até o final do ano, está cravado aí. O Flamengo não aceitou nova proposta do Red Bull Bragantino, deu uma canseira danada no time, vai continuar dando, porque o time ainda pode contratá-lo. Mas a informação que a gente tem é que o Flamengo não quer ceder o jogador por Red Bull Bragantino, simplesmente porque eles fizeram muito jogo duro lá com o Léo Ortiz, e o Flamengo estaria dando um troco. Eu particularmente acho que isso aí é uma imbecilidade, uma coisa que tem nada a ver, né? Porque se era para você ser diferente, se você ser grande, era para você chegar e falar: não, a gente tem interesse de vender assim, toma. E o jogador nem vai ser reforço contra o Flamengo, porque ele nem pode ser utilizado mais esse ano, porque a janela já fechou, né? Não é nem porque a janela fechou, na verdade, é porque o jogador já fez as partidas, tudo que poderia fazer, então ele não poderia nem jogar esse ano. Eles seriam contratando ele já pensando na próxima temporada. A informação que a gente tem é essa. Outros divergem aí, falam que ainda não fez a 7ª partida, que poderia jogar. Então a gente não se sabe, mas o que a gente sabe é que o Flamengo está tendo a oportunidade de vender no preço bom, seria 70%, o Flamengo hoje bate o pé aqui, vender por só 50%. Quando eles igualaram aí, caíram para 60%, não chegando aos 50%, o Flamengo não aceitou por causa que eles deram canseiro no Flamengo. Só que isso aí está atrapalhando a carreira do jogador, que não tem chance com o Tite, é um bom jogador, e ao mesmo tempo recurso financeiro que chega no Flamengo. Mas a informação que a gente tem é de que não vai ser vendido, pelo menos nessa janela. Outro jogador aí que o Flamengo
pretende dar mais minutagem, fazer esse jogador render, porque quer contar com o jogador que é um jogador bem visto, é o Everton Araújo, que joga de volante e também de lateral. Então o Flamengo daria mais minutagem ali, pensando até mesmo em que o Tite use ele mais do que use o Wesley, porque o Wesley não agrada a torcida, não agrada ninguém, acho que não agrada nem ele mesmo, mas agrada o Tite, né? Então o Flamengo estaria aí dando mais minutagem ao decorrer desse ano ao Everton Araújo, sabendo que é um jogador que tem potencial e que tem vários clubes interessados nele, inclusive clubes da Europa. Então a informação também aí bastante importantíssima, relevante, e vamos ver no que dá, né? Outra notícia aí é que a gente hoje tem 4 jogadores que estão com seleções jogando a eliminatória da Copa do Mundo: Pedro, Gerson, Varela e Eric Pulgar. Eram para ter no total aí talvez 9, inclusive Matias Vinha, De La Cruz, De Arrascaeta e o recém-contratado Gonçalo Prata. Porém, né, esses 3 estão contundidos e um por problemas técnicos aí, com problemas com o técnico anterior lá, coisa e tal, não foi nem chamado dessa vez. Teve problemas na Copa América lá, que é o Gonçalo Prata, né, teve em festas, coisa e tal, e isso aí tiraram ele da seleção, pelo menos por enquanto. Então o Flamengo era para estar super desfalcado com isso. Mas um detalhe que chama a atenção é que o Varela, contundido, foi convocado. Só que o Flamengo, por sua vez, né, o jogador está de folga esses dias, teria que se representar, vai se representar amanhã. Aí ao ser representado vai ser reavaliado. Se continuar aí lesionado, o Flamengo não permitirá que ele vá para a seleção, será cortado da seleção. Mas até então foi convocado, a seleção aguarda o jogador lá, que por enquanto não viajou porque está de folga. Então, mesmo o jogador machucado, a seleção faz pressão para levar o jogador, que é um absurdo, né? E o Flamengo, que paga o salário dele, é que fica aí, né? Que sofre as consequências, porque imagina, o jogador já está lesionado, aí vai para a seleção, né? Mesmo que ele não jogue lá, passa por todo esse estresse aí de viagem, de concentração extra, de treinos diferenciados, aí volta com a lesão agravada. Então o Flamengo estuda aí, vai reavaliar ele na quinta-feira, assim que o elenco se representar, e aí sim vai ver se o jogador vai ou não. Mas a informação que a gente tem que não deve ir, porque a lesão não vai sarar de uma hora para outra. Ele está com a lesão no quadril, uma lesão simples, mas pode se agravar. Outro detalhe aí, que o elenco todo se representa amanhã com força total, os jogadores recém-contratados, como Gonçalo Prata, Alexandro, o Michael e esse último agora aí, Carlos Alcaraz, Charles Alcaraz, já estão treinando, não entraram nessa folga aí, pois estão pegando ritmo para a próxima sequência do Flamengo. E o Michael está fazendo outros treinamentos de recuperação com lesão e está muito dedicado, como falei no começo do vídeo aí, e tem tudo para voltar antes do previsto. Tamo junto, abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço e fui.